Últimas notícias do São Paulo, nova lesão de Oscar, Luciano pode sair, mas não para o Vasco, vou trazer mais detalhes. Um jogador tricolor que pode estar na próxima convocação do técnico Carlo Ancelotti e a reapresentação do time que teve Gonzalo Tapia. Oscar está novamente lesionado. Na tarde desta segunda-feira, o São Paulo divulgou à imprensa a nova lesão do meio-campista. O Oscar ele estava se queixando de algumas dores na panturrilha esquerda. Comunicou ao departamento médico que realizou exames de imagem e realmente detectaram ali uma lesão muscular na panturrilha. Então, por conta disso, ele vai ficar de fora do confronto contra o Grêmio. Já começou o tratamento do Refis Plus e não deve ser jogador do São Paulo contra o Grêmio. O Oscar que estava numa expectativa legal, né, para aproveitar a data FIFA para ter uma sequência de jogos, para começar a ser utilizado com uma maior frequência por parte do técnico Hernan Crespo. Até tinha uma expectativa do treinador de utilizar o meio-campista nos dois próximos jogos, né? Mesmo que ainda não sendo titular, mas já podendo ali ter uns minutos, ele que ficou no banco de reservas nas partidas contra o Fortaleza e também contra o Palmeiras, mas não foi utilizado pelo treinador. E agora trava completamente esse retorno e o Oscar deve ficar fora aí dos próximos jogos. São Paulo ainda não divulga, né, o tempo de contrato. A gente vai trazer mais detalhes num vídeo posterior, trazendo um pouquinho como é que vai ser essa recuperação e também o tempo ali de previsão. Essa lesão constatada vai o tirar dos próximos jogos do São Paulo. E aí é óbvio, né? Infelizmente, mais uma lesão do Oscar. O Oscar que não conseguiu ser importante para o São Paulo em 2025. Começou até bem, né? Fez boas partidas no Campeonato Paulista, mas Brasileirão, não conseguimos ver o Oscar. Jogou contra o Flamengo, jogou mal. Contra o Bragantino foi razoável. Contra o Corinthians se lesionou. Antes disso também não tinha conseguido jogar. O Oscar na Copa do Brasil não jogou. Oscar na Libertadores não jogou. Então, infelizmente, não pudemos ver aí o Oscar que chegou no início da temporada, com uma alta expectativa, um jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, de Chelsea, com bons números até no futebol chinês, mas que no São Paulo, pelo menos de 2025, ainda não rolou. O que você acha dessa situação toda? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Antes da gente continuar o vídeo de hoje, se torne membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos aqui mesmo no canal do YouTube, onde eu trago bastidores, fontes, a gente traz detalhadinho como é que são as nossas apurações e também lá no nosso grupo do WhatsApp. Mais cedo, por exemplo, eu trouxe uma apuração que vai ficar um pouquinho lá só com os membros do canal sobre Luciano. E também sempre tira as dúvidas, né? O pessoal sempre pergunta, pô, e o que você vê disso, daquilo? Por exemplo, depois lá do vídeo de mais cedo, o Daniel Rocha, que é o Danizen aqui no YouTube, ele perguntou, pô, e o seu feeling? O que você acha do Gustavo Santana? Você acha que ele vai ficar? O que estão falando por ali? Aí a gente conversou lá um pouquinho com ele, com outros membros também, respondendo essa pergunta. Então, sempre tiro as dúvidas lá e é por isso que eu estou te aguardando lá nos nossos membros. Vamos dar um abraço hoje pro Alex Felipe, ele é lá diretamente de Liverpool, na Inglaterra, e se tornou membro do nosso canal. É, rapaz, ele chegou lá no final de semana, no domingo, já tá se entrosando lá com a galera, tá falando bastante, aí meu quase xará, mandar um abraço para ele, que sempre acompanhava já o nosso canal, mas que agora se tornou membro. Beleza? Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista. Luciano pode sim sair do São Paulo, mas não para o Vasco. Bora trazer mais detalhes sobre essa situação. O Luciano, ele tem o nome dele muito ventilado desde 2023 ao futebol árabe, ao Oriente Médio, aquela região ali de Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar. Então há uma impressão por parte do staff que, como aconteceu nas últimas janelas de transferências, alguns clubes dessas regiões devem entrar em contato para oferecer, de fato, um novo acordo com o Luciano. O Luciano ele já chegou a receber proposta para ganhar 3 vezes mais do seu atual contrato com o São Paulo, mas sempre quando era na hora de assinar, meu irmão, o São Paulo dava o aval, o staff falava, vambora, e o Luciano, não, quero ficar. Só que agora a questão pode ser diferente. O Luciano vai entrar no seu último ano de contrato. O Luciano, até o momento, não recebeu uma sinalização por parte do São Paulo de um interesse por uma renovação. Realmente, ele tá com o filme queimado com uma parte da torcida, não tá num bom momento, agora que voltou a marcar. Por mais que ele ame o São Paulo,
todas essas questões ali na hora de você tratar, né, de você pensar no seu futuro, são coisas que você tem que pensar. E desde 2023 o Luciano tem recebido essas propostas vantajosas que podem resolver, né, um novo contrato de 3 anos, né, de um desses clubes aí para ganhar a bala que já ofereceram para ele, pode resolver muito a vida dele financeiramente junto com a sua família. Então, o mercado externo não é descartado para o Luciano ao término desta temporada, e o São Paulo também está numa situação que neste momento não vai tomar qualquer atitude, reitera que tem contrato com um atleta e que vai aguardar que, caso chegue uma proposta, vai avaliar ali, vai entender de fato se o Luciano pode ou não sair na próxima janela de transferências. O que você acha de toda essa situação? Quero saber nos comentários. E só sobre o Vasco, tanto o pessoal que trabalha com o Luciano quanto o São Paulo negam a possibilidade do Vasco ser um novo destino. Tem o interesse? A gente confirma que tem, a gente confirma com pessoas do Vasco que tem o interesse, mas daí desse interesse se tornar algo vantajoso para todas as partes é bem difícil. O Vasco não vai oferecer grana. O Vasco, pro Luciano também não vai ser uma grana muito acima do que ele ganha hoje no São Paulo. O São Paulo também quer uma boa compensação. Então, no fim das contas, a possibilidade real do Luciano sair do São Paulo ao término dessa temporada é para o exterior. Beleza? Continuando trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, São Paulo deve ter Gonzalo Tapia como o único dos jogadores que estiveram na data FIFA como titular na partida contra o Grêmio. Isso porque o chileno já se reapresentou nessa segunda-feira, já fez ali os trabalhos com o grupo, deve dar continuidade na terça, na quarta e na quinta deve viajar. Ele viaja na quarta, na verdade, e na quinta deve estar disponível entre os titulares para o técnico Hernan Crespo. Ele jogou como titular? Não, ele jogou na partida contra o Chile, né? Deu até assistência para um dos gols. Tá com moral lá no Chile, tá sendo um jogador importante. É um amistoso contra o Peru na sexta-feira. E aí depois do jogo, o Peru também não marcou nenhum outro amistoso com nenhuma outra seleção e também já liberou os atletas, fez só realmente essa partida contra o Peru. Com isso, né, o Tapia teve a folga no domingo, se reapresentou na segunda-feira, vai trabalhar com o grupo, a expectativa é dele e do Luciano formarem a dupla de ataque para enfrentar o Grêmio. E aí o Gonzalo Tapia então não deve ser problema, porque ele já se reapresentou, vai ter um tempo hábil ali de treinamento. Já a Bobadilla, por exemplo, joga na terça-feira. Ele joga terça-feira pela manhã, lá na Ásia, contra a Coreia do Sul, que inclusive perdeu de 5-0 pro Brasil. E aí, ele tá na Ásia, é um dia inteiro, basicamente, para você pegar um avião e vir pro Brasil. Então não vai ter tempo hábil ali para ele voltar para o Brasil, se apresentar para o grupo e jogar na quinta-feira, sendo que ele já jogou, deve jogar na terça. E o Ferrarese, por mais que o Ferrarese esteja aqui na América, também, né, vai ter as questões da viagem, tudo, ele joga no dia 14, Venezuela e Belize, e aí também deve ficar de fora, aí deve ser os dois jogadores, deve ficar de fora, o Ferrarese que inclusive jogou pela seleção venezuelana, então ele já não tem mais nenhum problema físico. Então, tanto Bobadilla e Ferrarese devem estar disponíveis para o São Paulo contra o Mirassol, mas contra o Grêmio, dos que foram para a data FIFA, somente o Gonzalo Tapia deve ser titular e deve jogar contra o Grêmio. O que você acha disso tudo? Tá na expectativa pro Tapia continuar um bom momento? Deixa aí nos comentários. Antes da gente fechar o vídeo de hoje, aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sport, a parceira aqui do nosso canal, nossa primeira parceira aqui do canal, que sempre ali transmite os jogos do São Paulo ao vivo e na faixa. Então se você, né, tá com dificuldade, não precisa ficar assinando um monte de stream, tá com dificuldade de, onde que o São Paulo joga hoje? É só, sei lá, na Ola Sport, clica aqui no link que você já vai ficar sabendo aí dos jogos do São Paulo, tem programação de jogos, tem notícias do mundo do futebol, o aplicativo mais completo que você vai encontrar hoje na internet brasileira. E aí, né, sempre aquela nossa oração, clica aí no link, só de você clicar, deixar a página carregar, já me ajuda bastante a gente bater a nossa taxa de links. Então, vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3, clica no link da descrição, Ola Sports. Clicou? Foi? Carregou? Teve gente que não foi, tá vendo? Tá bom, vou dar uma segunda chance. Vambora, vai. 1, 2, 3. Clicou no link. Foi? Carregou? Voltou? Bora para a última informação. Marcos Antônio deve ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti na próxima data FIFA, pelo menos é a expectativa das pessoas que trabalham no entorno do Marcos Antônio.
Isso porque o Marcos Antônio ele vem sendo analisado pelo Carlo Ancelotti e sua comissão já há um bom tempo. Teve pelo menos umas 3 partidas recentes em que o Marcos Antônio jogou no estádio do Morumbi que tiveram representantes da seleção brasileira acompanhando o jogo, justamente indo ao estádio do Morumbi para acompanhar ali o comportamento do Marcos Antônio durante a partida. Até antes ali do jogo contra o Atlético Mineiro, né, que infelizmente ele teve a contusão, ele estava na pré-lista de convocados do Ancelotti, mas por conta da contusão acabou não indo. Até há uma impressão da parte do staff de que sim, ele seria convocado. Na ocasião, por exemplo, na vaga, entre aspas, do Marcos Antônio, acabou indo o Jean Lucas, que também está jogando bem nessa temporada no Bahia. E aí agora, como o Carlo Ancelotti, a tendência é dele convocar novos jogadores em novembro, data FIFA já tem data FIFA novamente em novembro, para ele testar, para ele ver as últimas opções que ele tem ali, para ele entender o dia a dia, para ele entender o comportamento, para ele ter esse contato mais próximo, o Marcos Antônio tem boas possibilidades de ser chamado pelo Ancelotti na próxima data FIFA de novembro. A gente vai torcer para que o Marcos Antônio, que teve até um probleminha muscular agora, né, uma sobrecarga, não tenha mais nenhum tipo de problema físico, possa atuar pelo São Paulo, possa ter sequência para ele, quem sabe, representar o São Paulo na próxima data FIFA com a seleção brasileira. Tá jogando demais, merece muito uma convocação. Basicamente o time do São Paulo é um com ele e outro sem ele. Para mim, o Marcos Antônio tem sido um dos principais meio-campistas do futebol brasileiro em 2025. O que você acha? O Marcos Antônio merece uma convocação para a seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Like, hype, inscreva-se no canal e se torne membro. Clica aí no link da All Sports. O vídeo já acabou. Clica aí, então, acabou o vídeo. Clica no link da All Sports. Bora? Clicou? Bom? Foi? Boa semana. Tchau.